Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos encerrar a unidade 2 do livro 4 e o assunto da aula é sexualidade e construção da identidade. Então, ó, antes de mais nada, eu já quero dizer para vocês aqui que, como vocês sabem, esse é um assunto que faz parte do livro de vocês e é um assunto que é bastante importante de ser discutido e que merece bastante atenção. Por isso que eu estou fazendo uma aula especificamente sobre isso, tá? Sexualidade é um tema que na nossa sociedade, infelizmente, ainda tem muito tabu, mas nós precisamos falar sobre isso para que a gente possa entender o que se tem aí por trás dessa palavra, de todo esse conceito, desse universo, e quando a gente entende, a gente sabe enxergar de uma forma diferente, a gente sabe lidar de uma forma diferente, e inclusive conviver de uma forma diferente com as várias realidades que existem por trás da sexualidade, tá? Porque a sexualidade é algo que faz parte da vida de todo mundo, e todo mundo é um só. Portanto, cada um tem a sua forma de lidar com a sexualidade. Então vamos lá, vamos entender para a gente poder saber se relacionar melhor com tudo isso, beleza? Bom, primeiro, antes de mais nada, é importante pensarmos que somos seres sociais. Então, pessoal, existem muitas espécies animais que são sociais, desde abelhas, formigas, cupins, até, por exemplo, leões, os cães, elefantes e nós, seres humanos, também, né? Se vocês forem refletir um pouco sobre o impacto dessa quarentena nas nossas vidas, na falta de socialização, vocês vão entender, né? O quanto que nós somos sociais. Então, a gente por espécie, por natureza, né, nós temos essa característica de viver em bandos, de estar sempre interagindo, de fazer muitas trocas, e isso é muito importante para a gente, beleza? Então, geralmente as nossas primeiras interações e relações ocorrem em família, né, que pode ser grande ou pequena e ser constituída de diversas formas. Então, gente, essa foto aqui representa aquela família nuclear, né? Papai, mamãe, avós, irmãos ali, né, os filhos e tal. Só que uma família pode ser de muitas formas. Ela pode ser uma mãe e um filho, ela pode ser um pai e um filho, ela pode ser dois pais e um filho, duas mães e um filho, certo? Então existem várias formas. E ainda assim, família pode ser aquela que a gente constrói, né? Portanto, desde que haja afeto, desde que haja respeito e desde que haja uma cooperação mútua sobre o mesmo lar, a gente tem uma família. Beleza, gente? Outras interações ocorrem quando vamos à escola, quando formamos amizades e também em situações menores do cotidiano, como por exemplo aquele vizinho que a gente cumprimenta, que a gente sorri, aquela pessoa que está na padaria que a gente conhece porque a gente vai sempre lá e tal. São interações menores, mas são interações também, né? Às vezes a gente bate um papo, fica sabendo de alguma coisa, troca algumas informações ali e tal. E isso tudo é muito importante para a formação do nosso ser. Olha só, a socialização de modo geral é muito importante para o desenvolvimento das crianças e dos jovens, e é por isso que a gente entra na escola bastante cedo, para a gente poder aprender a conviver com as diferenças, a gente aprender a conviver em grupo, beleza? Pois permite conhecer, experimentar e vivenciar novas realidades e situações, contribuindo na formação de nosso caráter e personalidade, e aí então nos tornando únicos. Portanto, gente, mesmo que a gente tenha um irmão em casa e receba a mesma criação, mas cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, cada um tem as suas relações de amizade, cada um tem as suas relações aí com os professores, com o chefe, enfim. Cada um tem a sua forma de se relacionar. E assim como cada um vai fazer uma interpretação desse meio ao redor. Portanto, cada pessoa é única. É aquilo que eu havia comentado lá no início da aula, né? Então, olha só. Portanto, é nessa fase aí, então, quando nós estamos passando por essa transição da infância para a juventude, nos tornando adolescentes, em que ocorre o desenvolvimento da sexualidade, que se dá justamente após o processo da puberdade, que nem a gente comentou na aula passada, né? Ou seja, é um processo natural, é um processo que faz parte de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, beleza? Então, ó, de acordo com a OMS, ela define sexualidade de que forma? Ela é entendida como algo que sofre influência de diversos fatores, como biológicos, sociais, psicológicos, políticos, econômicos, culturais, históricos, legais, né, em termos jurídicos, espirituais e religiosos.
Portanto, gente, quando nós falamos sobre sexualidade, não é especificamente sobre o ato sexual em si, não é sobre o sexo, porque existe um universo de coisas que envolvem sexualidade. Como assim? Bom, vamos deixar essa informação aqui no cantinho. Olha só, vocês já devem ter visto essas pessoas aqui, né? Mulheres que em uma cultura bastante diferente lá no Oriente Médio, elas, por exemplo, se vestem dessa forma. Esse é um padrão cultural, né? Se elas são felizes ou não, essa é uma outra questão, mas é uma realidade que a gente verifica. Então já é uma coisa bastante diferente da gente, né? Como que as mulheres aqui no Brasil, elas se vestem? Elas precisam se preocupar em cobrir o corpo inteiro, cobrir o rosto, mostrar apenas os olhos? Não, né? Existem outras culturas também que são bem diferentes dessas do Oriente Médio, mas ainda assim são bem diferentes das nossas, né? Muitas culturas orientais têm muitas diferenças marcantes, assim como existem outros tipos de interações que fazem parte da sexualidade e que se diz respeito, por exemplo, a uma questão que está um pouco diferente daquele padrão que a gente conhece como uma relação heteroafetiva, ou seja, uma relação entre homem e mulher. Existem fatores biológicos que estão por trás da sexualidade das pessoas homossexuais. Então uma pessoa que é homossexual, ela não escolhe ser homossexual. É um elemento biológico que faz parte da genética dela, faz parte da produção dos hormônios sexuais dela, tá ok? Portanto, a gente precisa entender que existem realidades que são condicionadas também por fatores naturais, certo? Apesar da gente ouvir muita gente falando aí que é uma questão de escolha, né? Na verdade, não. Assim como existem culturas que vão tratar a sexualidade de uma forma arranjada, existem muitas culturas que lidam com o matrimônio de uma forma onde as famílias escolhem com quem os seus filhos vão casar. E isso é bem diferente, isso já aconteceu aqui no Brasil, era bem comum aí há décadas atrás, mas em outras culturas isso acontece inclusive hoje, 2020. E muitas vezes esse casamento arranjado, ele está entre uma pessoa geralmente jovem e uma pessoa geralmente um pouco mais velha, né? Isso quando não são as duas bastante jovens, né? Assim como existem outros elementos, como por exemplo, políticos, econômicos, que fazem parte também desse universo da sexualidade. Como por exemplo, nessa imagem aqui a gente vê a rainha Elizabeth, né, lá da Inglaterra, uma rainha, faz parte da família real. E a gente sabe que as relações na família real, elas acontecem ali de uma forma bastante específica, né? Existe ali toda uma questão da consideração da família sobre a pessoa com quem um determinado membro dela vai se casar, vai constituir uma nova família, né? Portanto, existem muitos aspectos que fazem parte da sexualidade. A gente não pode pensar apenas em termos de sexo, beleza? Bom, então vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, ó. Biologicamente falando, sexualidade está relacionada às características ligadas ao fenótipo, ou seja, aquelas características visuais que a gente observa em um ser vivo, né? E são essas características que vão interagir com o meio externo, beleza? Portanto, uma característica fenotípica de homem é deixar a barba ou não, cortar o cabelo de uma forma ou de outra, se vestir de uma forma ou de outra, assim como as mulheres, né? Elas podem passar uma maquiagem para uma determinada ocasião. Essa é uma característica fenotípica, beleza? Legal. Tem a ver com os órgãos sexuais e as características sexuais secundárias também, aquilo que a gente tinha falado na aula passada, né? Beleza. E também ao genótipo, né? A constituição genética da pessoa. E isso vai fazer com que a sexualidade dela se desenvolva de uma forma ou de outra também, beleza? Isso é, aos genes masculinos e femininos que os indivíduos têm, beleza? No aspecto sociocultural, a sexualidade envolve elementos oferecidos pela sociedade. Isso ocorre desde o nosso nascimento, quando ações, valores, crenças e padrões de comportamentos diferenciados entre homens e mulheres determinam como devemos agir de acordo com o órgão sexual que temos. Portanto, as diferentes responsabilidades e atitudes que cada sexo deve ter são ensinadas e não inatas, ou seja, elas não estão presentes na nossa vida desde que a gente nasce. Inato é aquilo que já faz parte de nós antes mesmo da gente nascer. Portanto, gente, existem muitos elementos relacionados aí no aspecto sociocultural com as influências que a gente tem no meio em que a gente vive. Por isso que eu estava citando aquelas várias diferenças aí entre diversas realidades
culturais, beleza? Então, se vocês forem pensar, existem aí realmente formas em que os meninos e as meninas eles são tratados desde o início. O menino geralmente ele é tratado como aquele garotão que faz o esporte, que ele é aventureiro, que vai lá, é campeão, e a menina é aquela figura mais doce, aquela figura mais carinhosa, é aquela que vai brincar de boneca, né? Que tem aquele comportamento mais cuidadoso, até mesmo um pouco mais materno, uma outra forma de se relacionar. Isso é uma regra? Isso não é uma regra, né? Mas é a forma como a sociedade tende a tratar, né? Portanto, homens e mulheres recebem influências e estímulos diferentes da sociedade. E aqueles que não correspondem a tais padrões comuns sofrem repressões, preconceito, discriminação, justamente porque não é a forma como ele se sente bem sobre essas condições que a sociedade impõe. Portanto, gente, existem algumas características que vão diferenciar homens de mulheres? Sim, geralmente homens tendem a ter algumas preferências e mulheres terem outras preferências. Mas essa é uma regra, será? Na verdade, não é uma regra. Então eu trouxe essa barrinha aqui, né, aonde a gente consegue ver os dois extremos. Então nesse extremo aqui da direita, a gente vê o extremo aqui do homem, o macho. Nesse outro extremo aqui, a gente vê a mulher, a fêmea. Pois bem, só que existem pessoas que estão apenas nesse extremo ou nesse outro extremo aqui? Na verdade, não. Existem muitas pessoas que estão aqui, ó, ao longo dessa barra. Então, existem homens heterossexuais que não estão aqui nesse limite extremo, o hétero absurdo, características de homem, ele é muito homem, ele é muito macho. Não, existem homens que vão estar aqui nessa porção. Então eles vão ter já um padrão de comportamento masculino, heterossexual, bastante diferente. E assim como haverão ali alguns homens que já estarão mais próximos aqui desse campo feminino. E aí, portanto, eles podem vir a ser homossexuais, entretanto, eles não vão deixar de ser homens, né? Porque existem homossexuais que têm uma atração pelo mesmo sexo, ou seja, por homens, né? No caso de um gay, né? De um homem gay. E aí isso não faz com que ele passe a se vestir como mulher, que ele passe a falar como mulher, assim como existem outros homossexuais, outros homens gays, que esses sim vão assumir uma forma de se vestir mais parecida como mulher, vão assumir um jeito de andar, um jeito de falar, um jeito de se arrumar mais parecido com mulher. E isso tá tudo bem, é a forma como ele se sente bem. Certo, pessoal? Assim como existem as mulheres que estão nesse extremo e as mulheres que vão passando, né, por esse gradiente aqui, porque na verdade não existe nada fixo. As pessoas elas são únicas, as pessoas elas são diferentes. Beleza, gente? É muito importante da gente entender então que existem variações, existem muitos padrões diferentes de comportamento, da forma como cada um lida com a sua sexualidade, da forma como cada um lida com a sua forma de se portar em relação à sociedade também, beleza? E é muito importante respeitar essas diferenças, tá? Então, olha só. A pessoa deve ser capaz de construir a sua identidade de gênero, o que corresponde à sua identificação a um gênero masculino ou feminino, e não simplesmente se enquadrar a padrões pré-estabelecidos com os quais não pode se identificar. Ou seja, não é porque a sociedade quer, mas que ela consegue. Será que alguém opta por ser homossexual numa sociedade bastante preconceituosa, numa sociedade que violenta homossexuais? Será que alguém escolhe isso? Então vamos entender aqui que a identidade de gênero ela é diferente da orientação sexual. Então tem a ver com isso que eu estava falando. Existem homens que gostam de homens, mas eles não necessariamente assumem um comportamento feminino, certo? Assim como existem mulheres que gostam de mulheres e ainda assim são bem femininas, né? Ou então elas podem passar a ter um comportamento um pouco mais masculinizado, digamos assim, para a gente poder entender, certo? Bom, então vamos agora entender melhor esses conceitos aqui, ó. Em relação à afetividade, sexualidade está relacionada à atração que o indivíduo sente por outro de forma natural, certo? Desvinculada da pressão social. A orientação sexual ela é espontânea, portanto não é uma opção. Portanto, não existe cura gay,
certo? Portanto, não existe cura para o homossexual, porque o homossexual ele é homossexual por natureza. Existem ali diferenças biológicas que eu não preciso me aprofundar nessa aula, mas que eu garanto para vocês que existe e vocês podem pesquisar, tá? Existe muito material importante, cientificamente seguro para vocês pautarem, tá? A atração pelo sexo oposto corresponde à heterossexualidade e a atração pelo mesmo sexo corresponde à homossexualidade. Quando há a atração por ambos os sexos, falamos em bissexualidade. Mas, como eu havia falado, tem aquela barrinha, a gente não pode pensar de uma forma descontínua. Existe um contínuo aonde a gente vai ter pessoas ali que estão mais próximas da heterossexualidade, pessoas que estão ali um pouco mais afastadas, mas não são homossexuais, pessoas que já estão mais próximas da homossexualidade, mas não são aquele homossexual extremo, né? Digamos assim, na sua forma de se portar, na sua forma de se vestir, assim como tem aqueles que são mais afeminados, digamos assim, ou então mulheres que são mais masculinizadas, né? Então, não podemos pensar apenas nos extremos. Temos que pensar que existem pessoas ali que, inclusive, vão transitar entre os dois sexos, pessoas que não possuem interesse entre sexo nenhum, né? Então, portanto, a realidade ela é bastante plural. Beleza, gente? Agora, eu acho que vocês devem já ter se deparado com essas siglas. Essas siglas elas vêm crescendo bastante, né? E aí eu acho que é interessante a gente comentar, porque é uma realidade que faz parte do nosso dia a dia, independente da gente ser ou não homossexual, ou heterossexual, ou bissexual, tanto faz, nós somos seres humanos e seres humanos têm as suas diferenças. Então, olha só que interessante, LGBTQIA+. Essa sigla eu acho que ainda vai crescer, viu? Então, ó, o L significa lésbica, portanto, uma mulher que sente atração sexual por uma outra mulher, tá bom? O G de gay, né? Ou seja, um homem que sente atração sexual por um outro homem. Existem os bissexuais, que estão aí transitando, né, nessa atração entre ambos os sexos. Existem os travestis, transexuais e transgêneros. Esse daí é um grupo bastante interessante e ao mesmo tempo bastante sofrido, pessoal, porque são as pessoas que, digamos assim, nascem num corpo que não lhes pertence. Então são pessoas que sofrem bastante e elas passam então pela cirurgia e aí elas vão se tornar uma transexual, certo? Travesti é uma coisa, transexual é outra coisa e transgênero é outra coisa. Mas se nós pensarmos ali nas pessoas que vivem num corpo, por exemplo, de homem, mas que se reconhecem como mulheres e elas não vivem felizes, contentes, em paz com esse corpo e elas tendem a querer mudar esse corpo, muitas delas se submetem aí às transformações, seja por meio de cirurgia, seja por meio de reposição hormonal, né? Por vários aspectos aí dos quais a medicina colabora, é uma coisa que realmente tem muito sentido, tem muito significado para ela, certo? Portanto, gente, é muito importante a gente pensar que uma pessoa que é travesti, ela está relacionada com a forma como ela se veste, a forma como ela se porta, entretanto, não está diretamente relacionada com a orientação sexual dela. Já uma pessoa que é transexual é uma pessoa que de fato ela se reconhece como de outro sexo, apesar do seu corpo, e uma pessoa transgênero é aquela que fez a transição de gênero de fato, fisicamente, beleza? Como por exemplo, Tami Miranda. Vocês devem saber bem, né? E aí temos queer. Queer já é uma pessoa que ela está transitando ali entre esses gêneros diferentes, né? E ela não se porta de uma forma normativa, nem especificamente como heterossexual e nem especificamente como homossexual. E ela ainda é uma parceira, ela ainda é uma simpatizante da causa. Tem o intersexual, que está ali transitando, né, entre todos os tipos de gêneros e orientações, etc. Portanto, ela vai se sentir atraída por pessoas, independente do sexo que ela tem, independente da orientação que ela tem, independente se ela é travesti, se ela é transexual, se ela é transgênero, certo? E assim como tem os assexuais, tá? Que são as pessoas que não manifestam nenhuma forma de interesse
pelo sexo oposto ou até mesmo pelo mesmo sexo, né? Os aliados, e esse mais aí significa a inclusão de outras orientações sexuais, identidades e expressão de gênero. Beleza? Então são muitas coisas que fazem parte desse universo para vocês entenderem como é plural até mesmo em relação às pessoas com uma orientação sexual diferente. Beleza, pessoal? Então, portanto, nós precisamos entender que é muito importante que as pessoas se sintam bem com as suas escolhas, com a sua orientação sexual, tá? Não estou falando de escolha sexual, opção sexual. Estou falando com as suas escolhas sobre a forma como se veste, a forma como se porta, as coisas que gosta, os lugares que frequenta, assim como a sua orientação sexual, né? Ou seja, a atração que sente por um determinado sexo. O mais importante é que a pessoa ela se sinta bem consigo mesmo e ela possa fazer as suas escolhas, ela possa ter a sua orientação sexual e ela possa ser feliz da forma como ela entende que ela é feliz. E o mais importante, respeitar os outros e ser respeitada. Certo, gente? Então é isso aí. Nós encerramos, portanto, a unidade 2. Quero que vocês façam os exercícios aqui entre as páginas 298 até a página 300, beleza? Então é isso, se cuidem, ótima semana para todo mundo e até a próxima.